E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, comunidade vestibulanda do Brasil e do mundo? E para vocês todos que são os alunos de Gilmar, os famosos chubis-chubis, eu venho hoje com mais um tema, ó, pá, show de bola para as provas do vestibular. Você já deve ter visto lá no nosso canal que eu já fiz uma aula de ácidos nucleicos, eu já fiz uma aula de código genético, já falei sobre DNA, já falei sobre RNA, e hoje nós vamos tocar num tema que é muito frequente nas provas também e que é um tema importantíssimo, onde você vai mexer com esse tema. Bora, vai! Em citologia, em citogenética, em evolução. Na própria genética, nós vamos falar sobre aquelas que são as grandes responsáveis pelo fenômeno chamado de variabilidade genética, o fenômeno chamado de mutações. Então, a aula de hoje, meus amores, vai ser dividida em na realidade, dois momentos. No momento número 1, eu falarei sobre o que são as mutações, as causas, as consequências, falarei sobre todos os detalhes que envolvem esse processo, tá? E falarei das primeiras mutações, as mutações chamadas mutações genéticas gênicas. Na segunda aula, eu vou falar das mutações genéticas, só que agora cromossômicas, onde nós vamos ter as estruturais e as numéricas. Então, não percam as nossas aulas, cadastre-se no nosso canal, ativa o sininho, manda as mensagens que a gente vai bombar com você, porque biologia é vida, biologia é o puro rock and roll, baby! Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando de mutações. Beleza? Então, vamos nessa, meus amores. A parada é a seguinte. Primeiro, você tem que tirar da sua cabeça. Ai, Mário, mutação é uma coisa muito ruim. Bicho, presta atenção. O problema é que quando a gente fala de mutações, principalmente naqueles desenhos, naqueles filmes, né? Normalmente é assim, ó. Ai, o ser mutante que vem para a Terra para matar todos. Cuidado, rapaziada. Na realidade, galera, mutações, tá? São alterações que vão acontecer no nosso material genético. Mas você tem que entender que as mutações nem sempre são ruins. Vou provar na aula de hoje que foi justamente graças às mutações que todos os seres vivos conseguiram o quê? Evoluir. Às vezes você evolui para pior, às vezes você evolui para melhor, às vezes você evolui para algo neutro. O importante é evoluir. O que é evoluir? Mudar. Então, se não fossem as mutações, nós não teríamos as alterações. Essas alterações não teriam como ser classificadas pelo meio como uma alteração boa para a tua sobrevivência, vai te ajudar a ficar. Uma alteração ruim para a tua sobrevivência, essa alteração não me deu muita sorte, eu acho que eu serei extinto ou não terei forças para sobreviver. Deu para sacar ou não deu? Então, na aula de hoje, nós vamos desmistificar as mutações. Só que tem um detalhe, hein, galera? Preste atenção comigo. Mutações genéticas. Ativa aí o teu alarme. Pé, 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 pé. Meus amores, vem comigo e dá teu show. Isso daí aparece nos programas, aparece... Caiu a ponta do meu pincel. Segura que eu vou pegar. Sumi. Oi, apareci. Vamos lá. Mário, olha, tu tem que tomar cuidado, é o seguinte. Por quê? Mutações sempre são genéticas, ok? Isso é ponto. Só que as mutações genéticas, serão classificadas em mutações genéticas gênicas e mutações genéticas cromossômicas. Então, toma muito cuidado quando você estiver lendo, por exemplo, o edital do vestibular que você vai fazer, porque você pode confundir mutações genéticas, está englobando todas. Dentro da mutação genética, há a mutação gênica, beleza? E a cromossômica. Se você não interpretar direito o seu edital, você pode achar que é apenas mutação gênica, esquecer das cromossômicas e pode aparecer uma questão que você não esteja preparado. Beleza? Então me diga, Mário, por que toda mutação é genética, Mário? Vem comigo, tio te explica, olha só. Mutações genéticas. Por que são mutações genéticas? Simples, porque mutações, galeritos, olha para cá, vem comigo dar teu show. O que são mutações? Vai, primeiro ponto, mutações, são alterações, cuidado, hein? Material, meus amores, genético. E quando você fala em material genético, você tem que lembrar que o nosso material genético, ele é representado pelas moléculas de ácidos nucleicos. Então, eu tenho alteração ou mutação, no DNA, eu tenho alteração no RN, o quê? Então, vem comigo e dá teu show. Mutação é genética porque vai alterar o material genético.
Mas, Mário, eu já vi questões que tentam me enganar. Sim, cuidado, dispara o teu alarme. Pé, 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 pé. E aí repete comigo na musiquinha do cuidado. Ele vai tentar fazer você achar que a mutação altera o código genético. Diga, Amy Winehouse, no, 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 no. Você viu lá atrás, naquela outra aula, que também está lá no nosso canal, a aula de código genético. O código genético, ele é sempre o mesmo, ele é universal, ele contém 64 trincas para representar os 20 amino ou quê? Ácidos que existem. O código genético não vai mudar, ele é o mesmo. Agora, o DNA e o RNA, eles são construídos por trincas desse código. Então, quem vai sofrer alteração é a trinca que está no DNA, no RNA, ou mais trincas, beleza aí? Então, a mutação é uma alteração no material genético, não é no código. Cuidado com isso, hein? Não marque como correta quando ele falar que a mutação é uma alteração do código genético. Diga, no, 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 no. O código genético é universal e é sempre o mesmo. Beleza, beleza? Então vem comigo e dá teu show. Vamos lá. Mutações genéticas são alterações no material genético. Vem comigo. Mutações, olha só, segunda seta. Mutações, diga sempre. Repita aí na sua casa, mutações sempre. Dá teu show, sempre. São aleatórias. Mutações sempre são imprevisíveis. Mário, o que significa isso? Dá teu show para mim. Não dá para eu saber quando, não dá para eu saber onde, não dá para eu saber quem vai sofrer a mutação. Mutações são aleatórias, cara. Beleza? Você expõe o seu material genético por um motivo ou por outro, né, a uma condição mutagênica, isso não significa que necessariamente vai haver a mutação, não significa que 2 ou 3 que tenham sido expostos com seu material genético a essas condições mutagênicas, que todos eles sofrerão a mutação. Então, nunca esqueça, mutações são aleatórias e mutações são imprevisíveis. Não dá para saber quando, onde e nem quem vai sofrer. Beleza? Porque pensa comigo, se fosse assim, se eu pudesse prever, se eu pudesse direcionar uma mutação para o que eu quero, eu iria provocar mutações no material genético para melhorar a espécie de acordo com o que eu acho que seria bom para ela, pô. Beleza? Essa é a mágica do mundo vivo. Beleza? Então, essas mutações sempre serão aleatórias, serão imprevisíveis, e dá teu show para mim. Não dá, não direcionadas. Você não pode induzir uma mutação para dar exatamente aquilo que você quer. Beleza, galerinha? Beleza? Fechou? É nóis. Você já sabe que mutações são alterações no material genético. Você sabe que mutações sempre são aleatórias e imprevisíveis e não podem ser direcionadas. Mário, vem comigo. Lá vou eu. Mutações, olha só. Olha agora. Podem ser. As mutações positivas, as mutações negativas e as mutações neutras. Mário, como é que eu vou saber se a mutação é positiva, negativa ou neutra? Galera, quem direciona isso daí, em que sentido eu estou usando a palavra direcionar? Quem vai mostrar que essa mutação que aconteceu no material genético do ser é uma mutação positiva, negativa ou neutra, adivinha quem é? Quem indica isso aqui, olha só, isso aqui ocorre, por seleção do meio. Beleza aí, galera? É o meio ambiente que vai mostrar se aquela mutação que você tem naquele momento, aquela alteração no teu material genético, foi uma alteração positiva, negativa ou neutra. O que seria uma mutação positiva, Mário? É aquela mutação que aconteceu no meu material genético, ela gerou uma variabilidade, onde a partir dali, a característica que surgiu agora nova por essa mutação, me fez com que eu fosse, dentro do meio ambiente, um cara mais apto a sobreviver. Evolução entrando na parada. Beleza? Os mais aptos sobrevivem. Que seriam esses mais aptos? O que possuem mutações favoráveis à sobrevivência. Ao passo que outros, através da mutação sofrida, passaram a ter características que dificultaram sua sobrevivência no ambiente. Beleza? E às vezes a mutação aconteceu, instala teu dedo aí em casa. Eu vou instalar aqui, Pode ter acontecido uma mutação,
Mas essa mutação gerou algo que, na atual condição do ambiente, como diz os mais antigos, não fede nem cheira. Ou seja, não está sendo decisiva nem para você estar positivo no ambiente ou negativo no ambiente. Beleza? Então, repete, que a repetição leva à perfeição. Vai! Estamos falando sobre mutações genéticas. São alterações no material genético, DNA e RNA. Eu posso dizer que mutação genética alterou o código? Não, nunca. Beleza? Mutações simples serão aleatórias, imprevisíveis e não direcionadas. Elas podem ser positivas, podem ser negativas ou podem ser neutras. Quem vai definir isso aqui? O meio. Beleza? Então, nunca esqueça. Quem vai mostrar se aquela característica que surgiu por mutação é boa ou ruim ou indiferente à tua sobrevivência é o meio ambiente. Isso a gente vai ver numa aula lá de evolução. Beleza, meus amores? Tranquilo? É nós na quebrada. Continua comigo, chuchu, lá vou eu. Mário, fatores mutagênicos. Ó, fatores mutagênicos. Vamos lá. Os fatores mutagênicos, aqueles fatores que podem ser, não é isso, a causa da ocorrência de mutações. Vamos falar logo desse aqui, ó. Primeiro, fatores físicos. Beleza aí? Como, por exemplo, radiação. Beleza? São fatores físicos, tá? Radiação. Mário, dá um exemplo simples, olha só. Beleza aí? Já ouviram falar no câncer de pele? Radiação ultravioleta. Essa radiação mexeu nas moléculas de DNA das tuas células epiteliais. Elas ficaram meio doidas, começaram a se multiplicar de maneira anormal, gerando o famoso câncer de pele. Peraí, me surgiu uma coisa aqui, Mário. Tem alguns ditados populares que algumas pessoas vivem perguntando, inclusive em prova. Olha só, isso é verdade? Isso é mentira? Vamos a um ditado popular. A galera diz assim: todo câncer é genético. Certo ou errado? Certo. Porque o que é o câncer? O câncer é uma mutação. O câncer é uma situação em que tua célula, que era normal, agora, por um fator, seja ele endógeno, exógeno, externo, interno, né? Químico, físico, ou até mesmo biológico, como nós vamos ver, essa célula começou a ficar muito doida e começou a se dividir de maneira anormal, virou uma célula invasiva, gerando o tal tumor cancerígeno. Então, todo câncer é genético, isso é fato, porque o câncer é uma mutação e toda mutação é genética. Beleza? Outra coisa que eles falam também, todo câncer é genético, certo, mas nem todo câncer é hereditário, certo também. Por quê? Uma mutação em célula epitelial, câncer de pele. Eu vou passar isso para o meu filho? Não. Então, quando é que o câncer, não é isso, seria hereditário? Beleza? Quando este gene mutante, não é isso, que vai levar a essa situação cancerígena, por exemplo, estivesse num gameta. Nem todo câncer é hereditário. Beleza? Fechou a parada? Então, toma cuidado. Mutação em célula, célula, como é que eu posso dizer? Célula não gamética, beleza? As células que formam os nossos tecidos, células somáticas, elas não vão passar essas mutações adiante. Mas se a mutação aconteceu numa célula gamética, aquela que vai ser usada para a formação de um novo indivíduo, esse câncer passa, então, essa mutação passa, então, a ser hereditária. Beleza? Então, um exemplo de fenômeno físico, não é isso, que causa mutações? Radiações. Outra coisa que ele cobra muito no vestibular envolvendo isso, é bem interessante, se liga na quebrada. Já ouviram falar que vários dos nossos super-heróis são super-heróis de mutantes, e alguns deles são causados por mutações físicas. Por exemplo, o Incrível Hulk. Ele entrou em contato com a radiação o quê? Gama. Beleza aí? O Quarteto Fantástico entrou em contato com a radiação o quê? Gama. Os 4 saíram, né, numa viagem espacial. Todos eles ficaram expostos ao mesmo fator mutagênico, radiação gama. Beleza? Um deles virou elástico. A outra ficou invisível. Ninguém me vê. Um pegou fogo. E o outro, meu irmão, o cara que mais se lascou. O coisa virou um homem de pedra. Olha que legal. Quer um exemplo melhor do que eu falei para vocês aqui? Elas são aleatórias, imprevisíveis e não são direcionadas? Vai. 4 pessoas foram expostas durante o mesmo tempo ao mesmo fator mutagênico, só que cada uma teve uma mutação diferente. Fala aqui pro tio. Fala pro tio Mário.
Essas mutações são ou não são aleatórias e imprevisíveis? É muito top, né não? Então isso daí é o cinema na prova do vestibular, meus amores. Beleza? Biologia rock and roll, continua comigo. Além de fatores físicos, nós temos também, olha para cá, para fechar e ficar bonita essa primeira parte, ó, fatores químicos. Beleza? O que seriam os fatores mutagênicos químicos? Vem comigo e dá teu show. Mário, fatores químicos são substâncias químicas que podem sim, pela sua atuação química, provocar alterações nas moléculas de ácidos nucleicos. Beleza? Eu preciso falar para vocês que o cigarro, ele é um agente mutagênico que pode causar, por exemplo, câncer de pulmão? Lógico que eu não preciso falar isso para vocês. Beleza? É só você pensar. Bicho, quando uma mulher está gravidinha lá, quando uma mulher está lá, não é isso, esperando um bebezinho, todo fofinho, o que é que o médico indica para ela? Ele diz, olha, fume à vontade, injete à vontade, cheire, não é isso? Use todos os tipos de drogas e substâncias que você quiser. É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Porque ela tem uma vida que está em processamento ali dentro dela, crescendo. Qualquer substância química mutagênica tem um poder muito grande de gerar, né, ser precursora de mutações nessa criança, e essa criança nascer toda cheia de problemas. Beleza? Então, isso daí seriam situações em que o agente químico é o causador da mutação. Mas nós temos também, olha que show, cara, olha que show, essa aula está ligando um monte de coisa. Nós temos também, por exemplo, fatores biológicos. Mário, dá para te me dizer um agente biológico que não é isso, agente causador ou um agente precursor de uma mutação? Sim. Já ouviram falar num vírus chamado HPV, o papilomavírus humano, um vírus que causa lesões verrucosas e que tem também a sua transmissão sexual? O que acontece? O papilomavírus, o HPV, ele é um vírus que, por ter sua transmissão sexual, pode, por exemplo, nas mulheres, gerar lesões no colo do útero, e essas lesões geradas por este vírus no colo do útero provocam pequenas ulcerações, pequenas feridinhas, e isso daí abre a porta para o famoso câncer do colo de útero, cara. Olha que doido. Então, um agente viral, beleza, sendo precursor de câncer do colo do útero, beleza? Mas, graças à nossa grande ciência, a vacina do HPV já foi descoberta, é eficaz, e a galera mais nova aí, você, meu chubi-chubi, já faz parte dessa galera que foi chamado para a campanha de vacinação para o HPV. E eu espero que você, menina e menino, seja você quem for, tenha tomado a vacina do HPV, se você estava dentro daquela faixa etária que foi chamada para se imunizar. Beleza? Então, bora repetir rapidão com o tio Mário esse início de aula aqui para a gente dar um show em mutações. Vem comigo na atenção. Estou falando sobre mutações, o quê? Genéticas. Toda mutação é genética, porque são alterações no material genético. Mutações não alteram o código. Repita, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Vem comigo. Mutações sempre são aleatórias, imprevisíveis e não podem ser direcionadas. Eu não posso mutar quando eu quero para ser aquilo que eu quero. Essas mutações podem ser positivas, negativas ou neutras. Quem vai mostrar se a mutação é positiva, sobrevivência, negativa ou neutra, são as alterações selecionadas pelo meio. Beleza? Os fatores mutagênicos clássicos, fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. Eu pergunto para ti, só para dar uma respirada, até aqui, pegou essa introdução de mutação? Beleza? Mário, eu quero aprofundar mais, Mário. É agora. Vamos fazer isso? É agora. Beleza? Vem comigo e vamos aprofundar em mutações. Vem! E aí, galerinha, estão gostando da aula de mutação? Show de bola. Agora nós vamos ver o que, Mário? Já vimos o que é mutação, já vimos quando elas ocorrem, já vimos os fatores de influência, já vimos qual a vantagem e a desvantagem de ter ou não ter uma mutação positiva ou negativa. Beleza? Então, o que nós vamos ver agora? Presta bem atenção no catback. Nós vamos ver agora os níveis que o material genético pode ser o quê? Pode ser afetado por essas mutações. Beleza? Então, me pergunte, as mutações podem ser o quê? Vem, meus amores, olha só que legal. Mutações, vem comigo. Elas podem ser, vamos lá. Mutações genéticas. Primeiro,
Diga gênicas. Pode falar daí que eu estou ouvindo aqui. Gênicas. Mutações genéticas podem ser, dá teu show, diga cromossômicas. Boa! Tô ouvindo daqui, hein? Galera tá bombando aí. As mutações genéticas podem ser gênicas ou podem ser cromossômicas. As cromossômicas, meus amores, elas ainda se dividem em mutações genéticas cromossômicas, vai, estruturais e mutações genéticas cromossômicas numéricas. Beleza aí? Numéricas. Vamos lá. Então, Mário, é o seguinte, eu posso atingir esse material genético no nível gênico, no nível cromossômico, e no nível cromossômico pode ser estrutural ou numérica. Beleza? Na aula de hoje, eu vou citar o que acontece em cada uma delas, mas eu vou falar para ti das gênicas, tudo bem? Na aula 2, eu vou falar dessas aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Mário, o que é uma mutação genética gênica? Essa daqui, ó, ocorre a nível de, base nitrogenada. Ou seja, Mário, lembra daquela aula que você já viu lá, minha primeira aula do canal, em que eu mostrei para vocês os ácidos nucleicos? Então, quando eu falo de mutação genética gênica, eu posso dizer que eu estou atingindo a menor partezinha do material genético, que é a base o quê? Nitrogenada. Na mutação genética gênica, eu vou atingir o gene, aquele gene específico. Beleza? Então, seria, entre aspas, uma mutação em que atinge a menor porção do material genético, aquela que o forma, a base nitrogenada. Beleza? Vem comigo. Por enquanto, eu quero isso. Segura. E a mutação genética cromossômica? Eu já vou estar mexendo com o cromossomo. Beleza? O cromossomo, que é uma molécula de DNA numa forma especial, espiralizada, bonitinha, eu vou atingir a molécula como um todo. E nessa molécula como um todo, eu posso atingir, a sua estrutura e eu posso atingir o seu número. Na aula em que eu for falar sobre mutações cromossômicas, eu vou te mostrar, vou te dar uma aula sobre esse número cromossômico. Mas eu já posso te adiantar. Você está azedo de saber que existe um número cromossômico característico para cada espécie. Beleza? Por exemplo, nós, na espécie humana, o nosso número característico é o número 46. Nós temos 46 cromossomos. Nós, seres humanos, menininhos, menininhas, o macho, a fêmea, não interessa. Todo ser humano normal apresenta o número 46 de cromossomos. Então, se eu tenho uma síndrome numérica, eu vou ver esse erro numérico aumentado ou diminuído. Se eu tenho uma síndrome estrutural, o número está normal, mas alguma coisa aconteceu na estrutura do cromossomo. Beleza? Uma parte pode ter sido perdida, por exemplo. Beleza? Então, você já sabe, mutação gênica ocorre a nível de base nitrogenada. Vamos lá. Mutação cromossômica estrutural, não é isso? A estrutura será afetada. E a numérica, não é isso? Olha agora, ploidia será afetada. Beleza? Mário, e na aula que eu for falar disso aqui, você vai entender, beleza, o que é ploidia. Repita para mim aí de casa. Ploidia é número cromossômico. Então, Mário, é o seguinte, mutação ou atinge a base nitrogenada, mutação gênica, ou atinge o cromossomo numa porção maior, sendo essa mutação estrutural ou numérica, detonando a estrutura, a molécula do cromossomo, onde eu posso ter aí vários genes sendo envolvidos, e a numérica, onde eu vou alterar o número cromossômico. Beleza? Fechou? Mário, depois você tem que entender onde o erro aconteceu. Ocorre aqui, nas gênicas, ocorre a nível de base nitrogenada. Qual é o momento da vida de uma célula em que eu mexo na base nitrogenada? Então, aqui, isso ocorreu porque erro em... Vamos lá, qual é o momento em que os ácidos nucleicos vão mexer com suas bases nitrogenadas? Erro em
duplicação do DNA, o momento em que o DNA está se duplicando, formando novas moléculas. Isso pode acontecer no momento da transcrição, quando o DNA está produzindo o RNA para a síntese proteica. E o erro pode também acontecer na tradução, quando o famoso RNA mensageiro está sendo transformado em proteína. Beleza, beleza? Então, esses são os momentos em que eu mexo com a base nitrogenada. Tudo bem, meus amores? Beleza? Vem comigo. Quando é que uma mutação estrutural pode acontecer? Vem para cá. Você lembra, e eu vou te ensinar também numa aula lá na frente, que existe um momento da vida da célula chamada divisão celular. Se a célula vai se dividir, eu vou formar novas células. Beleza, beleza? Só que uma divisão celular em especial, chamada meiose, existe um fenômeno chamado crossing o quê? Over. O que é o crossing over? Quando os cromossomos se aproximam, fraturam partes de sua estrutura e fazem, a troca de pedaços, gerando o que nós chamamos de recombinação genética. Beleza? Então, perceba, esse é o momento exato em que eu estou mexendo. Esse aqui tá difícil de fazer o cross. Olha aí. Não queria trocar, não. Olha só, esse é o momento em que eu estou literalmente mexendo na estrutura. Então, Mário, qual é o momento da vida de uma célula em que o seu material genético mexe com a estrutura? Diga, durante a meiose, crossing over. Então, a mutação estrutural é um erro de estrutura. A estrutura será afetada. Isso por quê? Porque rolou erro em crossing o que, galera? Over. Erro em crossing o quê? Over. Beleza? Fechou a parada? Catback, ring flores. Vem comigo e dá teu show. Se eu errei no crossing over, eu posso ter uma mutação estrutural. E qual é o momento da divisão? Desculpa, já estou te dando a resposta. Qual é o momento? Mário, tu não sabe nem perguntar, bicho. Tu vai perguntar já dando a resposta. Hein? Qual é o momento da vida de uma célula em que eu vou mexer com o número cromossômico? Diga, durante a divisão celular. Beleza? Quando a célula vai se dividir, ela tem que separar os cromossomos para as células que serão formadas. Beleza, meus amores? Então, quando a ploidia da célula está errada, vem comigo e dá teu show. Isso acontece, por erro em divisão, o quê? Celular. Mário, eu vou ver esses erros todos? Vai. Mas o que eu te prometi? Na aula de hoje veremos esses erros aqui, os erros chamados mutações genéticas gênicas. Beleza, beleza? Gravarei uma aula especial para ti, para mostrar esses aqui. Show de bola, $1 milhão? Tá preparado? Vamos então ver as mutações gênicas e resolver 2 questões para ficar catback. Vem comigo. Então agora, meus amores, está na hora de nós vermos o que da teu show? Mutações genéticas gênicas. Vem comigo. Olha só. Mário, quando eu falo mutações genéticas, gênicas, dá teu show para mim. O que eu tenho? Alteração na base nitrogenada. Mário, como é que eu vou saber se acontecer alguma coisa na base? Aí, galera, é que as questões que envolvem mutações genéticas gênicas se tornam meio que, não vou mentir para ti não, meio que autoexplicativas. Por quê? Porque eu só vou poder saber, meus amores, olha para cá, eu só vou poder saber se algo mudou se eu tiver a visão de como ele era antes. Então, quando a mutação genética é gênica, para você identificar, o que você tem que fazer? Ele vai ter que te dar a molécula original e depois da mutação, como foi que ela ficou. E só olhar e tentar identificar. Beleza? Vem comigo. As mutações genéticas gênicas, elas podem ser, a primeira, a famosa deleção. Eu não quero nem saber. A palavra deleção está lembrando o quê? A tua tecla do computador chamada deletar. Ai, cara, eu vou deletar o açúcar da minha vida, tudo bem? O que significa isso? Significa que tu vais apagar o açúcar, tu vai tirar o açúcar. Então, o que seria deleção? Eu vou deletar, eu vou perder uma base nitrogênio. Beleza, beleza? Então, na deleção, dá teu show para mim. Aqui você tem a perda de base, o quê? Nitrogenada. Beleza, beleza?
Olhou para o original? Olhou como ficou? Tá faltando uma base? Isso daí é deleção. Everybody with me now, here, baby. Vamos lá. A outra, olha que nome difícil de você entender. O que será que está acontecendo? Olha o nome. Temos a deleção. Agora nós vamos colocar aqui uma mutação chamada de inserção. Ai, Mário, será que eu não vou saber o que é uma inserção? Pelo amor de Jesus. O que é uma inserção? Simples. Eu vou inserir uma base. Eu chamo de base enxerida. Enxerida. O que tu tá fazendo aí, sua doida? É uma base extranumerária. Ou seja, aqui você vai ver, a inserção de bases nitrogenadas. Vou até brincar aqui, ó. Não devia estar sua enxerida. Beleza? Olhei para o original. Quando olhei para lá, tem uma base enxerida onde não deveria estar. Inserção. Vem comigo dar teu show. E para finalizar, a clássica, a mais cobrada nas provas, a famosa substituição. Beleza? Mário? Essa aqui eu me nego, não vou escrever não. Tá bom, eu vou escrever para ti, seu chato. Aqui, o que eu vou fazer? Uma substituição de bases, o quê? Nitrogenadas. Beleza, meus amores? Beleza? Então, bora demonstrar isso para ti. Imagine que a questão te dê uma molécula de DNA, que eu vou chamar de DNA original. Vai, Vral. Bora botar aquela nossa molécula que eu acho show de bola. Aí, Mari, tu vai falar coisas fedorentas? Vou! Brinca! Leva na esculhambação que tu aprende. Olha essa molécula de DNA que diz assim, ó, CAG, Itaque, no gato. Ai, Mari, eu vou tacar cocô no gato. Brinca, irmão, te diverte, biologia, vida, rock and roll. Se eu tenho CAG, Itaque no gato, do outro lado eu vou ter o complemento GITIC, ATIG e KITA. Que é CAG, Itaque no gato em russo. Perceba, brinca com o DNA que tu aprende até outra linguagem. Então, você tem aqui o DNA original, ó, mutação número 1. Depois da mutação, a molécula ficou assim, ó, o CAG tá normal, o TAC tá normal, o gato tá normal. Ligado ao seu complemento que diz GITIC, normal, compara. Só que aqui, ó, G, cadê o T? Sumiu. Aqui houve uma deleção de base. E o que tá normal. Então, bem aqui, você vê claramente uma deleção. Beleza? E é óbvio que isso daqui vai interferir na mensagem final. Tranquilo, meus amores? Vem comigo. Olha a segunda mutação. Imagine que você teve aqui uma mutação número 2, chamada de inserção. Vamos nessa e dá teu show. Olha só. Aparentemente, essa molécula aparenta estar normal. Perceba, ó, o CAG, o TAC, o gato normal, o GITIC, o ATIG e o KITA normal. Mas do nada, amigo, ó, do nada, essa timina aparece bem aqui, ó. E aqui você tem uma base enxerida, uma inserção. Beleza? E para fechar, olha só a nossa explicação para irmos para as questões. Vamos colocar aqui a mutação número 3, tá? Onde você tem a substituição. Então, você vê o DNA original e quando você vê aqui a molécula mutante, ó, o CAG está normal, o TAC, olha para cá, já viu que não está normal, o gato está normal. Ligou aqui embaixo com o seu complemento, ó, GITIC, ATIG e KITA. Beleza? Então, quando você vê a normal e observa a mutação, você vê que claramente, bem aqui, eu tenho essa timina, onde foi inserida no lugar do que deveria ser uma adenina. Beleza?
Então, aqui você tem uma substituição. Então, aqui, ó, vai, o que você tem aqui, ó? Deleção, beleza? Aqui você tem o quê? Uma inserção. E aqui você tem o quê? Bem aqui você tem o quê? Você tem uma substituição. Mário, eu sou chub-chub. Mário, eu sou o cara que mais manja de biologia nesse país. Na substituição, olha agora, galera, peço só mais um minutinho para eu te transformar num monstro em mutação. Se liga. A substituição, vem para cá, momento cultural. Vamos nessa. A substituição, meus amores, ela pode ser de dois tipos. Olha só. Existe a substituição por transição e existe a substituição por transversão. Mário, qual é a diferença? A diferença? Olha o macetinho do tio Mário. Se for transição, ou ela é pipi, ou ela é pupu. Não entendi. Se a base que saiu é pirimídica e aqui entrou epirimídica, é transição. Se saiu púrica e entrou púrica, é transição. Lembra das bases nitrogenadas que titio já te ensinou? Ai, papai! E o que é uma mutação por transversão? É se entrou pirimídica e saiu púrica ou vice-versa. Beleza? Ou pupi. Então, Mário, no caso que eu fiz aqui, vai, quem saiu? Saiu uma adenina. Olha o original. Quem entrou? Entrou uma timina. Então, essa substituição que eu fiz aqui é uma substituição por transversão, porque eu troquei pirimídica por púrica. Caraca, Mário, eu nunca ouvi falar disso. É por isso que tu tá aqui no canal da Evolução, maluco. Por isso que tu tá com o tio Mário e a nossa equipe de professores, porque aqui a parada é doida e o lance pira. Yes, baby! Quer treinar? Quer ver o que a gente fez? Bora comigo para a primeira questão. Vem comigo e dá teu show, moleque. Vamos nessa. E aí, galerinha, bora ler então isso aqui. Olha só. Primeiro texto rapidão, olha só. O terremoto de tsunami, que devastaram o Japão em 11 de março de 2011, comprometeram o sistema de refrigeração dos reatores da usina nuclear de Fukushima, o que levou a incêndios e explosões. Um mês depois, o governo levou a emergência ao nível 7, grau máximo da escala, antes atingido apenas pelo desastre de Chernobyl na Ucrânia. Então, já estamos vendo que é uma situação que vai falar de fenômenos mutagênicos de cunho físico, né? Radiação. Olha só, acidentes nucleares têm consequências graves e de longa duração para o meio ambiente e as populações próximas. A exposição de material nuclear no meio ambiente libera substâncias radioativas no ar e no solo. Essas substâncias contaminam plantas, rios, animais e pessoas em volta. Então, estamos lidando aí com um fator mutagênico chamado radiação, fator físico. Aí ele te mostra agora, olha para mim, um desenho aí, e mostra ali um feto, mostra o aparelho reprodutor feminino, mostra a medula óssea, mostra o aparelho digestório, mostra o cérebro. Ou seja, a radiação, meu amigo, quando ela chega em você, ela não escolhe. Pode afetar qualquer parte. Beleza? Isso é o que o desenho quer dizer. Vamos para o comando. Dentro do contexto apresentado, conclui-se que os efeitos nocivos da radiação sobre o corpo humano interagindo com o ambiente ocorrem o quê? Vamos analisar letra por letra. Fica comigo e vamos na letra A. Ele ocorre pela contaminação da água ingerida, isso já me desperta um alarme, ocasionando o risco de malformação fetal devido à barreira placentária não oferecer proteção suficiente ao... Meu irmão, já está cheio de coisa aí. Quer dizer que eu vou ter a mutação só se eu ingerir água? Eu não posso ter esse contato via ar? Eu não posso ter esse contato via alimentos que também estão contaminados com radiação? E outra, dizer que a barreira placentária não serve de proteção alguma? Tu tá de brincadeira, né, meu amigo? Então a letra A, ó, pode eliminar. Agora olha a letra B. Ela pode acontecer por diferentes formas de contaminação e seus efeitos cumulativos. Os gametas podem sofrer danos por meio de mutações gênicas e ou cromossômicas, comprometendo, não é isso? Comprometendo as gerações futuras. Tá aí, cara, foi o que a gente viu na aula. Mutações são aleatórias, elas podem acontecer ou não. Você pode estar exposto ou não e elas acontecerem, não é isso? Elas podem atingir várias partes do teu corpo, mas o que ele fala aqui é a mais pura verdade. Aquilo que eu te falei, se a mutação for de célula somática, vai ficar contigo, irmão.
Mas se atingir, por exemplo, as células gaméticas, vai passar para gerações futuras. Pode meter bronca aí na letra B, cara. Tá tudo certo. E, Mário, qual é o erro da letra C? Olha só, pode acontecer pela contaminação do solo? Pode. O que afetaria os vegetais ingeridos? Sim, causando destruição da medula óssea via alterações cromossômicas estruturais, a exemplo das monossomias. Opa, apesar de já estar aqui, lembra, monossomia é uma mutação numérica. A gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Não é estrutural. O erro aqui é de o quê? De definição. Monossomia, mutação numérica não estrutural, a gente vai ver isso. Não perde, cara. Vai lá no canal, eu vou fazer essa aula para tu. Beleza? Vem comigo. Letra D. Por meio da ingestão de alimentos de origem animal, pode. Afetando o aparelho digestório, sim. E ocasionando diarreias temporárias por causa das mutações espontâneas. Olha só, galera, presta atenção. Vem comigo. Mutações espontâneas. Ou seja, aí, galera, é o seguinte, eu resolvi virar uma mutação. E outra, por meio da ingestão de alimentos de origem animal contaminados, afetando o aparelho digestório e ocasionando diarreias temporárias. Meu amigo, diarreias temporárias. Mutação, ela chegou em ti, ela vai ficar, porra. Deu para sacar ou não deu? Esse negócio aí está misturando muitos conceitos que aparentemente parecem certos, mas não está certo, não. Beleza? Vamos na letra E. Por causa da contaminação do ar inalado, já está sendo muito específico, o qual provoca efeitos imediatos e permanentes sobre o sistema nervoso, levando a desorientação e morte súbita. Meu irmão, é o seguinte, morte súbita, pode até acontecer a morte súbita devido a uma exposição prolongada e uma exposição muito abrangente. Pode, morte súbita, eu posso dizer que só porque eu entrei em contato eu vou ter uma morte súbita e outra. Eu posso dizer que foi por causa do ar inalado e vai provocar efeito imediato. Tem pessoas que estiveram presentes nas áreas onde houve acidente radioativo, né? Como o Chernobyl. Algumas pessoas podem ter ou não. Então, isso não pode te dar essa certeza, beleza? Essa questão é muito boa, porque ela cita citações que podem te deixar em dúvida. Beleza? Então, cravou letra B, a coisa mais linda do mundo. Fechou, meus amigos? Bora para uma próxima questão. Vai, vira aí comigo. Olha só essa questão aqui, galera, que diz assim, ó. As modificações que ocorrem no material genético de uma célula são chamadas de mutações, podendo ser de dois tipos, gênicas ou cromossômicas, viu? Mutações genéticas sempre podem ser gênicas ou cromossômicas. Assinale o que for correto. Eu adoro questões de somatória porque elas fazem a gente revisar um monte de coisa. Olha, número 1. Qualquer tipo de mutação que ocorra no DNA de uma célula é separa. Dispara o alarme, o tio não falou isso. Mutações são sempre maléficas. Se mutações fossem sempre maléficas, como é que a gente teria evoluído para nós chegarmos onde estamos hoje? Mutações podem ser, boas, ruins ou neutras. Beleza? Deu para sacar? Não dá para dizer que só porque a mutação é maléfica. Catback? Caída número 1. Bora no número 2. As mutações que afetam o número de cromossomos são aquelas que ocorrem na linhagem germinativa e não são transmitidas à prole. Peraí. Se ela ocorreu na linhagem germinativa, eu não posso dizer que não são transmitidas à prole. Lembra? Linhagem germinativa é aquela linhagem que vai produzir os nossos gametas. Se eu erro no meu gameta, e se eu erro no número da formação do gameta, a prole pode ou não pode ter esse erro numérico? Pode. Então a 2 está o quê? Fala para mim. Errada, meu parceiro. Beleza? Então já temos erro na 1, já temos erro na 2. Manda na 04. Vamos lá. Há mutações gênicas que não alteram o aminoácido que será posto naquele sítio mutado durante a síntese da cadeia polipeptídica. Tudo bem? Nesse caso, a substituição de uma base nitrogenada resulta em um códon para o mesmo aminoácido. Lembra da aula de código que eu já fiz para ti? Olha para cá. Essa situação ilustra uma propriedade do código chamado degenerado, quando um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca chamada códon. Beleza? Isso daí é perfeitamente verdade, meus amores. Sabe por quê? Porque o código é degenerado. Se eu troco uma base nitrogenada por outra e essa base continua formando agora uma trinca para o mesmo aminoácido, porque esse aminoácido tem mais de uma trinca que serve para codificá-lo, apesar da mutação ter acontecido, o resultado é que não vai dar em nada demais, porque o aminoácido continua sendo o mesmo. A número 4 é a mais perfeita verdade. Beleza? E aí temos a última, a 08, que diz assim, a deleção cromossômica, estou perdendo um pedaço, é um tipo de mutação em que um cromossomo perde um segmento,
em função de quebras. Certo, deleção, quebrou. Ocasionando assim a perda de um ou muitos genes, o que pode alterar significativamente as condições do indivíduo. Fala para mim, galera, certo ou errado? Obviamente que está certo. Beleza? Por quê? Porque se você perde um pedaço do cromossomo, dependendo de que gene está naquele cromossomo, é óbvio que há genes que não são tão vitais e outros que são extremamente vitais. Então, dependendo de que genes você perdeu naquela deleção, não é isso? Você pode ter consequências mais sérias ou menos sérias e até mesmo a morte. Não perde a aula que vem, não, sabe por quê? Porque eu vou te ensinar uma deleção típica que pode acontecer na espécie humana, chamada síndrome de Cry-du-Chat. Inclusive, ano passado, aqui no Amazonas, foi cobrado na nossa prova. Beleza? Tem mais alguma para a gente resolver? Clica aí. Acabaram as questões de hoje, meus amores. Olha que legal. Cara, selecionei 2 questões show de bola para você. Você viu aí a introdução às mutações e as mutações gênicas. Beleza? Porra, galerinha. Pô, meu chubi-chubi, dá teu show aí pra mim, cara. Vai lá, dá essa moral pro canal, se inscreve, maluco. Dá teu show, se inscreve, ativa o sininho, manda comentário. Mas eu não entendi, foi nada dessa tua aula. Meu irmão, eu venho pra cá, eu faço essa aula de novo plantando bananeira. Mas eu quero que você aprenda, você chubi-chubi de Manaus, de todo o Brasil, de qualquer lugar do mundo que esteja nos assistindo. Bora pra cima, meu irmão. Biologia, rock and roll. Yes, baby. Catch back. Tio Mário na parada. Curso Evolução. Vem, vem, vem. É nóis. Beijo do tio.